Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de iniciar a nossa aula eu vou fazer o quê? Dar aquele recado que eu tenho certeza que você já sabe qual é, mas não custa relembrar. Não esqueça de entrar no Class, fazer a atividade que ali está postada, para você, além de aumentar o seu conhecimento, você também garantir a sua presença. Se por um acaso você está assistindo às nossas aulas pela TV, ou pelo YouTube, peço que entre em contato com a sua escola para que você veja quais são as atividades que precisam ser realizadas. Gosto sempre de lembrar que fazer a atividade é uma forma de você se autoavaliar, de você perceber se você realmente está aprendendo aquele conteúdo que nós temos passado aqui para vocês no Aula Paraná. Dado o nosso recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha lá, conhecer um pouco sobre o autor Basílio da Gama. Será que você já conhece essa pessoa? Será que você já ouviu alguma coisa sobre ele? Relembrar as características do épico. Olha só, nós já trabalhamos e hoje nós vamos relembrar. Refletir sobre o contexto de produção. Ler e interpretar um trecho da obra O Uruguai. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E claro que para a gente começar mesmo a nossa aula, nós vamos de quiz. A qual gênero literário pertencem as obras escritas em versos, olha só, obras escritas em versos, que narram feitos heróicos. Olha só, a obra é escrita em verso, mas ela vai narrar um feito heróico. Nós temos, letra A, o épico, letra B, o lírico, ou letra C, o dramático. Será que vocês lembram disso de nossas aulas anteriores? Vamos ver? Letra A é do gênero épico. E por falar em épico, trouxe alguns exemplos dessa literatura épica para vocês, que são nomes de obras que possivelmente você já ouviu falar. Talvez você já tenha feito a leitura, mas ouvir falar, possivelmente isso já aconteceu. Nós temos Eneida, que é de Virgílio, o Odisseia, que é de Homero. Odisseia tem aí nas bibliotecas, é uma história bem interessante. E também, claro, uma que nós já trabalhamos, que é os Lusíadas, de Camões. Então, esses são alguns exemplos de literatura épica. Então, escrita em versos, certo? Mas que vai narrar ali feitos heróicos. O poeta que nós vamos falar é o Basílio da Gama. Olha só, ele nasceu em 1741, faleceu em 1795. Foi um poeta brasileiro, autor do poema épico O Uruguai, que é esse que nós vamos ler alguns trechos. Considerado a melhor realização deste texto no arcadismo brasileiro. Isso é uma informação muito importante para vocês. Então, você vai relacionar assim, Basílio da Gama, O Uruguai, arcadismo brasileiro. É uma obra bem importante para essa época. Em 1768, Gama foi preso a mando do Marquês de Pombal, então, acusado de ser partidário dos jesuítas. Livrou-se do exílio em Angola porque escreveu um poema exaltando o casamento da filha do Marquês. Olha só como esse Basílio da Gama era esperto. Ele poderia ser exilado, ele foi lá, escreveu um poema exaltando o casamento da filha do Marquês e aí ele acabou saindo desse exílio, acabou não sendo exilado. No ano de 1769, Basílio da Gama publica o poema épico O Uruguai, uma obra-prima do arcadismo brasileiro. Então, novamente, vou lembrá-los. Basílio da Gama, O Uruguai, arcadismo, certo? Em que se encontram alguns dos mais apreciáveis versos da língua portuguesa. Então, olha como essa obra é importante, certo? O Uruguai. O tema é a guerra movida pelos portugueses e espanhóis contra os 7 povos das missões do Uruguai, instalados nas missões jesuítas no atual Rio Grande do Sul, que não queriam aceitar as decisões do Tratado de Madrid, que delimitava as fronteiras do sul do Brasil. Então, por isso que a gente precisa conhecer essa parte histórica para a gente entender aquilo que está ali no poema. As principais personagens são o Padre Balda, que ele é quem? O vilão, jesuíta, devidamente o quê? Caricaturado, ou seja, ele tem as características desses jesuítas, que tem um filho, Baldeta, a heroína Lindóia, o português Gomes Freires de Andrade e os indígenas, Cepé, Cacambo e Tatu Guaçu. Então, é importante nós falarmos que vai ter esses indígenas, é bem importante
tudo isso. Então, nós vamos ter ali esse problema com os jesuítas e nesse problema todo vai entrar também os indígenas. Como que é estruturado? Ele tem, o Uruguai é composto por 5 cantos e possui 1.377 versos, sem rimas, que são chamados de versos brancos, e não possui estrofes. Lembra quando a gente já falou sobre poemas? A gente falou que não existe essa obrigatoriedade de você ter as estrofes. Então, o Uruguai é um desses poemas bem famosos, né, que ele foi escrito sem estrofes. Nossa primeira atividade é pensar sobre esse gênero épico. Além da narrativa de feitos heróicos, quais outros elementos compõem uma obra épica? Nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Na dúvida, procure no seu caderno. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram colocar aí outras características desse gênero épico? O que precisa ter nessa obra épica? Será que você lembrou ou será que você teve que pesquisar aí no seu caderno? Para facilitar, trouxe para vocês. Outros elementos que compõem as obras épicas são o sobrenatural, mitologia, divindades e o misticismo. Então, isso é característica das obras épicas. Em O Uruguai, existem muitas referências aos costumes indígenas. Então, se nós formos pensar nesses costumes indígenas, né, aqueles rituais indígenas que eles fazem, então tem tudo a ver com a obra épica. E por falar em obra, claro que nós vamos ler um trecho que é lá do canto segundo. Bem que os nossos avós fossem despojo da perfídia da Europa, e daqui mesmo, com os não vingados ossos dos parentes, se vejam branquejar ao longe os vales. Eu, desarmado e só, buscar-te venho.
tanto espero de ti, e enquanto as armas dão lugar à razão, Senhor, vejamos se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados. Nessa primeira leitura, vocês conseguiram perceber ali esses versos brancos, né, essas rimas que acabam não acontecendo? Então é importante a gente pensar nessa característica. Mas, sabendo se tratar da fala de Cacambo, lembra, Cacambo é um dos personagens indígenas. Como podemos compreender esses versos? Da perfídia de Europa e daqui mesmo, que os não vingados ossos dos parentes se vejam branquejar ao longe os vales. Eu, desarmado e só, buscar-te venho. Então, sabendo que se trata desse Cacambo, esse indígena, como que eu posso compreender esses versos? Vou dar um tempo para você reler, escrever a resposta no seu caderno e eu volto já. Então, conseguiram colocar aí no caderno de vocês como que nós podemos compreender esses versos? Para ajudá-los, olha só. É possível compreender que o indígena, o Cacambo, busca convencer alguém sobre uma trégua, uma relação de paz com os europeus, mesmo após ver seus semelhantes serem dizimados. E como é que a gente consegue chegar a essa conclusão? Por que a gente compreende isso? Por conta de algumas palavras. Perfídia, diz ali a maldade, certo? A maldade de quem? Da Europa. Então, se você pensar aí na questão lá no início do Brasil, como foi essa questão indígena, você já tem mais ou menos uma ideia. Depois, ó, não vingados, ou seja, não foram vingados. E depois nós temos uma palavra aqui bem interessante, o branquejar, que diz o quê? Relação à Europa, né? Com a conquista que eles estavam fazendo aqui. Continuando, se o rei de Espanha ao teu rei quer dar terras com mão larga,
que lhe dê Buenos Aires e Correntes, e outras, que tem por estes vastos climas, porém, não pode dar-lhes os nossos povos. E ainda no caso que pudesse dá-los, eu não sei se o teu rei sabe o que troca, porém, tenho receio que não saiba. Eu já vi a colônia portuguesa, na tenridade dos primeiros anos, quando o meu velho pai, com os nossos arcos, a sitiadoras tropas castelhanas, deu socorro e mediu convosco as armas, e quererão deixar os portugueses a praça que avassala e que domina o gigante das águas, e com ela toda a navegação do largo rio. Que parece que pôs a natureza para servir-vos de limite e raia? Essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, fruto da sua indústria e do comércio, da folha e peles, é riqueza sua. Com o arbítrio dos corpos e das almas, o céu lhe deu em sorte, a nós somente nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido, por mãos escassas, mísero sustento. Pobres choupanas e algodões tecidos, e o arco e as setas e as vistosas penas são as nossas fantásticas riquezas. Muito suor e pouco ou nenhum fasto. Conseguem perceber que nessa fala, nesse diálogo ali que o Cacambo está tendo, como ele vai se remetendo a esses contextos históricos e defendendo a sua origem, a origem indígena. Então, às vezes a gente está acostumado ali a pensar em poema, a gente só pensa em coisa mais romântica. Não, aqui nós temos um poema o quê? Um poema que vai narrar os fatos heróicos que aconteceram. E agora, nós vamos reler alguns versos e responder. De acordo com o contexto, qual o sentido produzido pela palavra fasto? Olha só, muito suor e pouco ou nenhum fasto. Releiam os versos, escrevam o sentido dessa palavra ou mesmo pesquise o sentido dessa palavra e eu já volto. E então, conseguiram encontrar aí o sentido dessa palavra fasto? Para ajudá-los, antes de responder, nós vamos voltar novamente em alguns trechos do poema para ficar mais fácil, para ver se vocês conseguem compreender ali pela conversa que ele está tendo, se você consegue extrair esse sentido. Então, nós temos aqui, que parece que pôs a natureza para servir-vos de limite e raia, essa riqueza que cobre os templos dos benditos padres, fruto da sua indústria e do comércio, da folha e peles, é riqueza sua. Esse sua, quem é esse sua? Sua lá nos europeus. Então ele já está fazendo ali
uma crítica, dizendo que a riqueza que está cobrindo ali os templos. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar como que é essa riqueza desses templos naquela época, como que isso acontecia. Era simples? Será que era simples esses templos? Ou será que eles eram templos assim cheios de ornamentos? Então é isso que a gente tem que pensar para quando nós chegarmos aqui no finalzinho, que ele vai dizer sobre o fasto, a gente conseguir pelo menos ter uma ideia do que possa ser. Vamos continuar. Com o arbítrio dos corpos e das almas, o céu lhe deu em sorte. A nós somente nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido, por mãos escassas, mísero sustento. Então, o que ele está dizendo? Que ele faz o quê? Fica lá, arando e cultivando a terra. E também não recebe por isso, só mesmo para o sustento. Por mãos escassas, mísero sustento. Pobres choupanas e algodões tecidos, e o arco, e as setas, e as vistosas penas são as nossas fantásticas riquezas. Como são as riquezas deles? Olha só, o que eles têm, o que eles possuem? Pobres choupanas, algodões, tecidos, o arco, a seta e as vistosas penas. Então, e isso? Esse é mais ornamentado? É mais glamuroso? Como são essas riquezas? Tudo isso nós temos que pensar para que a gente consiga ali entender a palavra fasto, porque ele diz muito suor e pouco ou nenhum fasto. O que acontece? Ele tem muito suor e pouco ou quase nada. Quase nada do quê? O termo possui sentido de exibição de poder, uma ostentação. Então, a palavra fasto tem essa ideia, ou seja, ele não tem quase nada ou pouco, o quê? Pouca ostentação. É isso que ele tem ali. Por quê? Porque esses indígenas têm a vida simples e eles veem riqueza em outras coisas que não aqueles ornamentos, por exemplo, dos templos que ali existiam, ok? Continuando, nós vamos revisar o que nós vimos na aula de hoje. Olha só, conhecemos um pouco sobre o autor Basílio da Gama. Então, nós temos que pensar sempre, ó, Basílio da Gama, poeta brasileiro. Escreveu o quê? Escreveu O Uruguai. O Uruguai, obra importante para o período literário que nós chamamos de arcadismo. Nós estamos vendo o arcadismo já em algumas aulas, então é importante você também ter esse nome aí na sua mente. Basílio da Gama, arcadismo, escreveu O Uruguai. Depois, reconhecemos no texto características do contexto de produção. Lembra que nós falamos lá no início da aula que é importante você entender esse contexto de características de produção. Por quê? Porque quando você conhece a história, fica mais fácil para você compreender aquilo que o poeta está transmitindo ali nos versos. Então, por isso, o contexto de produção é importante você reconhecer. Lemos e interpretamos um trecho da obra O Uruguai. Nós vimos que ele tem mais de 1.300 versos. É claro que não daria para trazer todo o poema para vocês, mas pelo trecho já deu para a gente ter uma ideia, né, da escrita do Basílio da Gama. E identificamos as características do período literário arcadismo. Que características são essas? A simplicidade, essa linguagem direta, a gente tem falado isso há algumas aulas para vocês. Vou deixar para vocês conhecerem O Uruguai, né? E você sabia que este é um livro de leitura obrigatória para o vestibular da Universidade Federal do Paraná? Você já pensou sobre isso? Então é interessante que você conheça essa obra desde já. E também o site todamateria.com.br, que você vai encontrar mais detalhes sobre esse livro O Uruguai, mais detalhes sobre o Basílio da Gama e também sobre o arcadismo. Por hoje eu fico por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!